e amém. Meus irmãos, eu queria ler alguns textos com vocês nessa noite. Antes de dar o tema para você, eu queria que você me acompanhasse em algumas leituras, pelo menos 3 por enquanto aqui, que começa em Gênesis capítulo 4, o primeiro texto, Gênesis capítulo 4, e o versículo 9, Gênesis 4, 9. Disse o Senhor a Caim. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Mais uma vez. Onde está Abel, o teu irmão? Agora, João capítulo 18. João capítulo 18, versículo 10. João 18, 10. Os irmãos mais rápido que eu, deixa eu usar aqui a tecnologia aqui dos irmãos. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então Simão Pedro, o grande apóstolo Pedro, puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Filipenses 3, versículo 16. Filipenses 3, 16. Três, 6. Paulo falando de si. Quanto ao zelo, zelo pela lei, zelo pela palavra de Deus, zelo por Deus, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto ao zelo, ainda lá, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. 3 textos parecidos. Esses 3 textos, existem 3 pessoas pelo menos. No caso de Gênesis, nós temos Abel, Caim e Deus. No caso de Pedro, nós temos Pedro, o Malco e Jesus. No caso do Paulo, do Saulo, pelo menos, tem ele, Deus e a igreja, os irmãos, as pessoas. Nesses 3 exemplos que eu trouxe aqui para você nessa noite, são 3 exemplos de relações que acontecem na presença de Deus e para Deus. Nenhum desse relacionamento, desses episódios, apesar de ser violentos, truculentos, não aconteceu num bordel, nem na rua, não é briga de botequim, não é briga por herança entre irmãos. Tudo isso aconteceu numa relação entre as pessoas e a consciência que elas tinham a respeito de Deus. No caso de Caim e Abel, eles tinham acabado de oferecer um culto a Deus. Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim. Por causa disso, por causa do culto, por causa da relação com Deus, Caim se viu motivado a matar o seu irmão. Porque não está na Bíblia, mas algumas pessoas acreditam, e ninguém é obrigado a acreditar porque não está na Bíblia, então você não é obrigado a acreditar nisso, mas é bem possível que Caim, por ser o primogênito, acreditava ser aquele filho da mulher que iria nascer para esmagar a cabeça da serpente e levar de volta a família para o paraíso. Provavelmente ele cresceu tendo isso em mente. E nasceu um jovem rapaz, nasceu o seu irmão, quem é Abel? Diante do primogênito Caim. Você sabe que na Bíblia, a primogenitura tem muito valor. A Bíblia toda vai cortando, o texto todo,
mostrando a importância do primogênito. Mas então Caim, ele mata seu irmão na perspectiva do culto. A razão é o tipo de relação que se tem na mente, o que se acredita em relação a Deus, e então ele mata seu irmão por causa disso. Nós estamos agora lá nos evangelhos, acontecendo algo muito semelhante, em que um servo do sacerdote, portanto, um servo do sacerdote, fazia parte do povo de Deus. Era alguém relacionado à liderança espiritual de Israel. Não era um ímpio. Era um Malco, era alguém, provavelmente, ligado ao templo. E não era um romano, era um judeu. Também filho da mesma aliança de Pedro e também do próprio Jesus. Ali era uma relação também de relacionamento, e ali tem uma relação com Jesus. Pedro tem uma relação com Jesus, e Malco também está tendo uma relação inadequada com Jesus. E Malco, tendo uma relação inadequada com Jesus, Pedro se vê no direito de defender a Jesus. E defender essa relação equivocada de Malco, que queria fazer mal a Jesus. Então ele pegou da espada o Pedro e feriu a orelha do irmão Malco. E Jesus, então, depois foi e fez um milagre ali, colocou a orelha dele de volta. E por fim nós temos o apóstolo Pedro, o apóstolo Simão, apóstolo Saulo, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizendo de si mesmo, falando de si mesmo, ele tem uma lista enorme, eu não queria pegar essa lista enorme, só apenas esse pedaço, em que ele afirma que a sua relação com Deus foi tão zelosa, que das pessoas da idade dele no faraísmo, ele sobressaía. Saulo não é um ímpio. Saulo é um homem temente a Deus. Dos da sua idade, ele era considerado, não só por ele era discípulo, ele foi criado, educado aos pés de Gamaliel. Talvez para nós Gamaliel não seja uma personagem tão famosa, tão importante no contexto cristão, mas provavelmente o era no contexto judaico. Um grande homem. E Paulo foi criado doutrinariamente aos pés desse grande Gamaliel. E por causa do conceito que ele tem de Deus, o Saulo, ele vê uma relação com Deus sendo praticada por um outro grupo de irmãos. E Saulo, então, recebe cartas dos sacerdotes, dos líderes espirituais da nação de Israel, o povo de Deus, para perseguir e matar aquelas pessoas que estavam tendo uma relação com Deus, de acordo com os olhos do apóstolo, do grande Saulo, inadequadamente, e por zelo de Deus, ele diz que ele perseguia a igreja. Por que ele perseguia? E até também, no livro de Atos, disse que ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir, se eu não estiver enganado, do Novo Testamento. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso por conta da sua relação com Deus, daquilo que ele acredita, como é que ele deve se comportar diante de Deus. Bom, irmãos, essa é a explicação mais ou menos desses 3 versículos. O que eu quero falar aqui para você nessa noite tem a ver com o tema. Eu coloquei: onde está o teu irmão? O tema da minha palavra aqui nessa noite. Onde está o teu irmão? É a pergunta de Deus para o Caim. Onde está o teu irmão? Eu coloquei aqui 3 observações que eu quero falar sobre este assunto. Qual assunto? Que a nossa relação com Deus, ela não é uma relação particular. A nossa relação com Deus não é uma relação individual, é pessoal,
mas não é individual. Essa mensagem nasceu, o desejo de falar sobre isso, nasceu numa conversa que eu tive na casa da Deise, nossa irmã Deise. Dá tchauzinho assim, Deise. Conversando com a filha da Deise, a Poliana. Enquanto a Deise estava preparando um jantar maravilhoso, como é peculiar toda vez que eu vou na casa dela. E nós ali conversando com a filha da Deise, a Poliana. E ela me fez uma pergunta assim: pastor, afinal de contas, por que você vai na igreja? Eu falei assim: eu vou na igreja por causa dos irmãos. Ela disse: está errado. A gente tem que ir na igreja por causa de Deus. Eu falei assim: não, por causa de Deus eu não preciso dos irmãos. Eu fico na minha casa, adoro a Deus sozinho. Eu vou na igreja por causa dos irmãos. E eu queria falar sobre isso para você. Eu sei que é uma linha muito tênue e talvez eu vou tocar em algumas coisas tão enraizadas dentro de nós. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre isso, sobre a nossa relação com Deus, não é você tendo relação com Deus, vários indivíduos, que não têm relacionamento entre si. Por isso que eu estou falando o nosso, aqui como se tivesse milhares de pessoas tendo relação com Deus, sem ter relações uns com os outros. Como se fosse possível. Então, a nossa relação com Deus, eu, você e Deus, Deus, eu e você, nós três, como é que a Bíblia coloca como sendo fundamento para a gente se relacionar com o Senhor? E a primeira coisa que eu queria colocar aqui, para que você não pense que eu estou falando uma heresia, eu coloquei o meu primeiro ponto dizendo o seguinte: Deus é a nossa razão de ser e fazer. Porque nós somos quem somos, nós que nos convertemos. Nós somos por causa de Deus. Nós vivemos por causa de Deus. Nós queremos agradar a Deus. As pessoas que querem se relacionar com Deus têm em mente que fazer a vontade de Deus é a maior busca da nossa vida. O livro de 1 Coríntios, capítulo 10, 31, queria que colocasse aí, para que vocês pudessem ler junto comigo. Eu vou ler para vocês. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isto é o coração da nossa relação com Deus. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer, tendo em vista a glória de Deus. Nós nos casamos de um jeito e mantemos um casamento de uma forma que glorifique a Deus. Nós nos divertimos de um jeito que glorifique a Deus. Nós vendemos e compramos, nós negociamos de um jeito que foi transformado. Porque agora a gente entendeu que tudo que a gente deve fazer precisa ser feito de uma forma que glorifique a Deus. O apóstolo falou: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, tudo que você fizer, tenha como objetivo a exaltação, a glória de Deus. Por isso eu tenho falado sempre para os meus filhos, para as pessoas, sempre. Como eu tenho desejo que a gente compreenda isso. Que se tudo que eu faço tem em vista Deus ser glorificado, já não importa mais o que eu faço, mas para quem eu faço. Agora não é sagrado mais somente aqui eu pregar para você, ou a gente fazer um culto aqui a Deus, porque agora a gente está entendendo que comer, beber ou fazer qualquer outra coisa é culto. Limpar a casa é culto. Cuidar da criança lá onde você trabalha é culto. Quando é culto? Quando você entende que o que você faz precisa ser feito de uma maneira nova. Então, se você faz para Deus, significa que aquilo que você faz, você vai mudar o jeito de fazer. Porque agora você faz de uma maneira que Deus agrada, que Deus ama, que Deus é exaltado. De maneira que eu gosto sempre de contar esse testemunho quando eu estou falando sobre isso. De um rapaz que fazia uma vala para fazer saneamento.
Naquela época não tinha muitos maquinários, tinha que fazer no enxadão. E toda vez que ele terminava de fazer aquela vala, aquele buraco, no final do dia, aquele moço, ele ficava olhando para a vala e como que conversando ali. As pessoas não entendiam vendo de longe. O que é que você está conversando aí com essa vala? Ele diz, eu estou falando com Deus, dizendo, Senhor, pode ser que alguém tenha feito alguma coisa tão bem feita, mas eu fiz de todo o meu coração para o Senhor. Eu fiz essa vala para o Senhor. Porque Deus tem filhos que bebem água e querem beber água sadia, água potável. Então, para ter água potável, Deus precisa de servos que cuide desse saneamento. Então, agora, não importa mais, tudo que a gente faz para a glória de Deus. Por que a gente vem à igreja? Para a glória de Deus. Por que a gente toca na banda? Para a glória de Deus. Por que a gente prega? Para a glória de Deus. Tudo que a gente faz com a finalidade de Deus ser glorificado. Amém? Amém. Para que você tem filho? Para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, você está pecando, é idolatria. Porque se não é para a glória de Deus, é para a glória de quem? Eu lembro de um pastor perto de mim, sentado alguns anos atrás, dizendo assim, como eu gostaria de ter mais tempo para Deus. Eu perguntei assim, o tempo que você não está dando para Deus, você está dando para quem? Porque esse tempo que você não está dando para Deus, está dando para outra coisa, é idolatria. Mas eu sei que ele estava querendo dizer, eu queria estar com mais tempo para ficar na igreja, aqui domingo, às 7h da noite, ou nas atividades da comunidade. Mas quando você entende que agora a comunidade de Deus e o trabalho de Deus expandiu para tudo que temos que ser feito, quer seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer, nós devemos fazer de um jeito que glorifique a Deus. Por que nós temos problemas com o caráter? Porque nós entendemos que o verdadeiro culto a Deus acontece domingo às 7h, lá no Parque Amazonas, onde quer que você frequenta. Que a coisa mais importante para Deus é entregar panfleto na rua ou evangelizar. Mas o dia que você entender que ser mãe para a glória de Deus é culto, que fazer comida para seus filhos para a glória de Deus é culto, que você lavar roupa para a glória de Deus é culto, não importa mais, seja beber, seja comer, seja qualquer outra coisa a fazer, que nós façamos tudo para a glória de Deus. Tendo isso em mente, sabendo que eu faço qualquer coisa e devo viver a minha vida de uma maneira que glorifique a Deus, aonde você entra nessa história? É o ponto 2 da minha palavra aqui. Nós temos 3 pontos. Nós estamos já na metade para o fim. É que na minha relação com Deus, Deus sempre estará acompanhado. Na nossa relação com Deus, Deus sempre estará acompanhado. Veja bem, se eu me relaciono com Deus e você também, e eu vou lá na presença de Deus, quando eu chegar lá, quem está lá? Você. Não é isso? Se eu eu vou buscar o meu Deus. Quando eu chegar lá, quem está lá? Você. E não dá para eu me relacionar com você, com eu sozinho, e falar, Deus, eu queria ter um particular contigo. Só eu e tu. Aí eu falo, não tem jeito, filho. Na minha relação com vocês tem que ter todo mundo. Na nossa relação com Deus, não cabe só você. Olha, a Bíblia não foi escrita, a Bíblia, seja o Novo ou o Velho Testamento, não foi escrito para alguns irmãos. Deus não escreveu a carta para o Jacó. Deus escreveu um livro, a lei, para Israel. É uma maneira como é que uma nação, um povo precisa se relacionar com ele. O Novo Testamento não é carta do apóstolo Paulo ao irmão João. Não. A verdade tem uma carta para Timóteo, para Tito, para Filemão. Para quê? Para falar com ele a respeito de relacionamento com a igreja. Mas quando eu quis até colocar assim, a importância da nossa relação com a igreja. Mas quando eu pensei assim, se eu colocar esse tema,
a importância da nossa relação com a igreja, os irmãos iriam pensar nesse prédio, nesse altar, nessas coisas que acontecem aqui. Porque quando você esquece a Bíblia, você fala assim, eu esqueci a Bíblia onde? Lá na igreja. Onde vai ser a reunião dos líderes? Lá na igreja. Onde vai ser o culto? Lá na igreja. Ainda que você saiba que esse prédio não é a igreja, nós tratamos o que acontece aqui, mais respeitando o lugar, do que respeitando o significado de quem somos. Geralmente, quando me pergunta onde é a igreja, eu digo assim, nós nos reunimos no Parque Amazônia, no setor tal. Eu esqueci a minha Bíblia lá no prédio onde a igreja se reúne. No salão onde a igreja faz o culto. Porque a igreja não é o lugar. A igreja é a congregação. A palavra igreja vem de eclesia, que significa o quê? Assembleia. É uma reunião em torno de Jesus. É o grupo que se rendeu a Jesus, são as pessoas em torno de Jesus. E quando a gente vai lá se relacionar com Jesus, tem lá o Abraão, aleluia. Abraão é uma boa pessoa, sim ou não? Tem lá Moisés, glória a Deus. Tem Moisés, uma pessoa maravilhosa, o irmão Moisés. Tem lá o Jacó, agora ele está bem. Né? O irmão Jacó está ótimo. Melhorou o irmão Jacó. Mas nós temos lá o Davi, nós temos lá Jefté, nós temos lá Sansão, nós temos lá junto de Deus, na nossa relação com Deus, nós temos o Pedro, o João, o nosso amado irmão João, nós temos tantas pessoas maravilhosas ao longo da história que se relacionaram com Deus. Mas sabe qual que é o drama? Sabe qual é o drama disso? É que esses irmãos não eram assim, eles ficaram assim. Antes de ser o maravilhoso Moisés, o Moisés era um homem que matava as pessoas. Antes de ser Abraão, se você tivesse vindo nas nossas pregações aqui pela manhã, nós falamos sobre ser tu uma bênção, falamos de Abraão. E teve um dia que eu desconstruí o ídolo Abraão, mostrando as falhas de Abraão. Até que ele se tornasse um homem maduro, Deus teve que lidar com a imaturidade do seu servo. Isso vale para Pedro, que nega, que arranca a orelha do irmão na faca. Andar com Jesus é correr risco de levar uma facada na orelha dos discípulos dele. Do irmão me chamar ali para um lugar e me matar, o meu irmão Abel. Então, irmãos, andar com Deus é maravilhoso, porque Deus nos acolhe, Deus nos ama, Deus nos transforma, Deus nos perdoa, Deus nos cura, Deus nos ilumina, Deus faz tantas bênçãos nas nossas vidas. O problema não é Deus na nossa relação com Ele, o problema são as pessoas que estão se relacionando com Deus também. O problema é você. Eu não sei se você já participou de alguma reunião em que eu já falei isso muitas vezes, no nosso desejo de que você pudesse ter contato com Deus, a gente fala assim, irmãos, agora esquece do irmão que está ao seu lado. Esquece do irmão que está ao seu lado. Volte-se para Deus. Talvez você já ouviu frases do tipo, olha irmãos, você está aqui na igreja, não olhe só para Deus. Não olhe para os irmãos, porque senão você vai encontrar falha, senão você vai se frustrar. Então, na sua relação com Deus, olhe só para Deus, não olhe para os irmãos, esquece do irmão que está ao seu lado, fecha seus olhos, levante a sua mão e é você e Deus agora, e o irmão ali, deixa ele de lado, não deixa ele atrapalhar você, porque ele não presta atenção, esquece o seu irmão. E nós vamos desenvolvendo uma cultura de que é possível eu me relacionar com Deus sem me frustrar com os irmãos. Eu preparei uma lista aqui rápida para você.
sobre a Santa Imaculada Igreja Primitiva. Para vocês terem uma ideia de como era a igreja primitiva. As 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, uma igreja que perdeu o primeiro amor. Igreja que foi pastoreada pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João. João foi um pastor da igreja de Éfeso também, Policarpo. Mas essa igreja maravilhosa, de doutrina perfeita, era uma igreja que não tinha um amor correto e Deus reclamou. Olha, eu tenho uma questão contra você que você não ama. Você gostaria de ser membro de uma igreja que não tem amor? Pois é, a igreja de Éfeso era uma igreja doutrinariamente correta, zelosa, mas que não tinha amor. Gostaria de pertencer a uma igreja sem amor? Então, a igreja de Éfeso, que é de Deus, uma igreja comprada com o sangue de Jesus, era uma igreja que não tinha mais a experiência do primeiro amor. A igreja de Pérgamo, por exemplo, é uma igreja que tinha doutrinas de demônios na igreja. Você já pensou em pertencer a uma igreja que a doutrina que eles praticam e pregam lá, no meio da doutrina tem doutrina de demônios? Que está escrito isso lá em Apocalipse capítulo 2, 18 até o 29, nós não vamos ler. Mas a Bíblia diz que lá tem doutrinas equivocadas. Tiatira tem a passividade de irmãos que se voltam para a doutrina de Jezabel, que tolera Jezabel. Igreja. Uma igreja que tem doutrina de demônios, irmãos, é o que não falta. É ambientes aonde Jesus, o apóstolo Paulo falou, quando vocês reúnem, faz mais mal do que bem, de acordo com Coríntios capítulo 11. Sardes é uma igreja que tem nome do que vive, mas está morta. Tudo na aparência. E Laodiceia é uma igreja que não é quente nem fria. Oxalá fosse quente ou fria. Mas é uma igreja, nem é carnal demais, nem é espiritual demais. É meia massa, meio tijolo, como é que o pessoal fala? Hã? Nem lá, nem cá. É uma igreja assim, como é que é? Mais ou menos. Não é? Nós somos assim, mais ou menos, nós estamos na média, né? E é uma igreja assim. Igreja que nós chamamos de igreja primitiva do primeiro século. Os apóstolos ainda estavam vivos, muitos deles. Não, nesse caso aqui, não estavam, mas era a igreja do primeiro século. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, 29 e 30, que depois da partida dele, ia surgir no meio do rebanho lobos, que não pouparia o rebanho, pastores lobos. Gostaria, irmão, de ter um pastor lobo? Um pastor que toda vez que ele prega, ele abocanha a sua alma, destrói a sua fé. E que você vai ficando tão firme na fé de um lobo. Tão apaixonado nos cânticos de uma igreja cujo pastor é lobo. Que o apóstolo Pedro disse que fariam de vós comércio. Ia ter mais atenção no seu bolso, na sua bolsa, na sua conta bancária, do que na sua alma, no seu coração, no seu caráter, na sua vida. Te ensinando a ficar rico em nome de Deus. Irmãos, para nossa vergonha, para a vergonha da igreja brasileira, as pessoas mais ricas que existem, que tem no Brasil, são pastores, bispos e apóstolos. Que não é que ganham dinheiro com o seu árduo trabalho, mas a custas de dízimos e ofertas e campanhas e projetos e por aí vai. Vendendo o que Deus nos deu de graça. Nos ensinando a apaixonar por mamon. A ser escravo da aparência e do dinheiro. Lobos que não poupariam o rebanho. O rebanho não está lá num lugar, num ambiente que não tem ovelha. É no nosso meio. Nós temos, capítulo 6 de Atos, as viúvas gregas, na repartição, quando a Bíblia diz que todo mundo trazia
as suas riquezas, as suas posses, colocava aos pés dos apóstolos, e depois que saía dali aquele recurso, sabe o que se fazia? Os irmãos diziam, nós vamos primeiro cuidar de irmãs judias. As irmãs, as pessoas aqui, o grupo de irmãos que são gregas, nós não vamos ajudar. A Santa Imaculada Igreja Primitiva, no momento mais extraordinário da sua fé, ainda assim demonstrava atitude de partidarismo, de escolha, de gente de injustiça. Irmãos, me faltaria tempo para eu te falar da igreja de 1 Coríntios. Uma igreja dividida, que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas. Uma igreja que tinha problema de imoralidade sexual. Uma igreja que tinha problema de ordens de culto. Uma igreja que tinha vaidade nos dons. Um comportamento egoísta na ceia. Irmãos, a igreja... E aí vai, meus irmãos. Aí você me quer cultuar a Deus sem frustração. Não tem jeito. Não tem jeito de participar de uma igreja e não ter que carregar nessa relação entre nós essa dor de ter que ter misericórdia. Essa atitude da igreja em que a gente precisa segurar em mãos de irmãos fracos na fé. De suportar como diz em Tessalonicenses capítulo 5, os insubordinados. Que ter que exortar, disciplinar, corrigir, confrontar, falar, acolher, abraçar. Não tem jeito de fazer parte de uma igreja sem passarmos pelos vexames dessa igreja. O que não pode acontecer é uma igreja silenciosa, que não profetiza, que não denuncia, que não fala dos seus erros e dos seus pecados. A Bíblia não é um livro selado contra os nossos erros. Os erros da igreja, os erros de Israel, os erros dos profetas, os erros dos patriarcas, os erros dos apóstolos, os erros da igreja. A glória da igreja não é a igreja, é o Senhor da igreja. Nós precisamos de cura, nós precisamos de libertação. Todavia, precisa ser feito na comunhão, na relação. Por que nós somos frustrados e nós dizemos, não olhe para o irmão? Porque você vai ser frustrado, mas você tem que ser frustrado. Você precisa passar por essa frustração para que você não se torne alguém obtuso no entendimento de acreditar que seja possível a gente servir a Deus sem falhar, sem errar, sem pecar, sem corar o rosto de vergonha, sem ser constrangido pelo perdão, pelo acolhimento, de quando o irmão errar, chamar outro para ir confrontar, para ir consolidar o amor daquele irmão. A vida da igreja é uma vida de salvação. Não é um lugar onde está todo mundo bem. A igreja não é um lugar onde todo mundo que está ali está tudo muito bom. Não, nós não estamos todo mundo muito bem. Nós temos problemas. Nós temos problemas, alguns aqui de vez em quando tem problemas do casamento. Aí a gente acolhe e restaura aquilo. Daqui a pouco tem algum que tem um problema financeiro. A gente acolhe e aqui o irmão começa a andar de novo. Nós temos problema com o nosso ânimo, mas de repente num cântico a gente novamente restaura o vigor. O drama de andar com Deus é ter que andar com o irmão armado. Até que ele aprenda que a gente não é por força e nem é por violência. Que nós não temos que proteger Deus, que nós não temos que defender Jesus. Que nós não temos que defender a igreja. Que nós temos que nos entregar em amor. O que não pode é frequentar uma igreja, um lugar onde o pastor é lobo, cara. Onde ninguém quer ser confrontado. Onde ninguém quer mudar. Onde as pessoas querem continuar do mesmo jeito para sempre. Mas nós vamos sofrer juntos. As misericórdias do Senhor não se renovam a cada 3 meses. As misericórdias do Senhor não se renovam a cada ano, no final do ano, misericórdia para cada um de nós. Quando é que as misericórdias do Senhor se renovam, irmãos?
A cada manhã, veja aí como é que Deus pensa que é a nossa vida com Ele. O que é que nós precisamos? Não é assim, o amor do Senhor se renova a cada manhã, a fidelidade do Senhor se renova a cada manhã, o poder de Deus se renova a cada manhã, não. É misericórdia. É o que nós aprendemos hoje aqui pela manhã, é olhar com um olhar doído para a miséria do coração do outro. É consternar-se, é saber o seguinte: eu não tenho erro nessa área, mas eu já fui perdoado nessa outra área. Aqui eu sou forte, ali eu sou fraco, aqui eu sou bem, ali eu sou mal. Eu preciso, sabe, para terminar, Deus só edifica a comunidade que anda com Ele. Os dons que Deus deu foi para a edificação. Os ministérios que Deus deu foi para a edificação. Eu queria que você colocasse aí, por favor, pedir para o Lucas já subir aqui. Meu filho, por favor. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo, deixa eu ver se é o 6 mesmo. Mateus 6, 9. Mateus 6, 9. Apesar do drama que nós temos e o desafio de andarmos juntos, Deus escolheu, nós ficamos aqui 1 ano ensinando aqui na igreja, que Deus só pode ser amado no amor que nós damos ao irmão. Amamos a Deus amando pessoa, foi o tema do ano passado. Nós amamos a Deus como? Quando nós amamos as pessoas, o próximo, o irmão. Nós demonstramos, nós vimos tanto nas Escrituras, tantas pregações, domingo de manhã, domingo à noite, dizendo: olha, irmãos, Deus é amado no irmão. Não adianta dizer que ama a Deus e não gosta do irmão, não quer o irmão. Que o irmão fique para lá. Fecha seus olhos e esquece seu irmão. Nunca fale isso. Fecha seus olhos, não esqueça seu irmão e vamos adorar a Deus. Porque Deus decidiu ser amado e servido nos irmãos. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de café da manhã, Deus não precisa de estudo bíblico, Deus não precisa de cestas básicas, Deus não precisa de palavras de estímulo, Deus não precisa de ânimo, Deus não precisa ser renovado no seu amor, Deus não precisa ser fortalecido na sua graça. A questão é que nós precisamos. Agora eu gostaria que você olhasse aquele texto ali, com os seus olhos. Leia. Só com seus olhos. Agora eu gostaria que as irmãs lessem bem forte e os irmãos ouvissem. Leia, por favor, irmãs, bem forte. Nós vamos ler esse mesmo texto, só os homens. 1, 2, 3 e... Vamos ler todos juntos? Não sei se você percebeu a diferença que é você ler sozinho. Quando você leu com os seus olhos. Aí você chega aqui, você veio para buscar a Deus, não é? Mas quando você chega aqui para buscar a Deus, se você ficar aqui sozinho, não tem edificação. Se você chegar aqui e não tiver alguém cantando, não tem edificação. Se você chegar aqui e não tiver ninguém compartilhando a palavra, não tem edificação. Você veio aqui por causa de Deus, mas se não tiver alguém aqui lendo a Bíblia com você, não tem edificação. Sem os irmãos, não tem edificação. Sem os irmãos, não tem igreja. Porque a igreja não é Jesus, a igreja é o corpo. Porque Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Você sozinho não é igreja. Você é corpo, é um membro do corpo. Eu gostaria que colocasse uma canção aí. Recebi um novo coração do Pai. Coloca aí, por favor. Recebi um novo coração do Pai.
Olha só essa expressão aí, só leia. Agora coloque aí, agora vamos cantar. Só as vozes. Com o teclado. Recebi. Feche seus olhos. Você não sente alguma coisa? É os irmãos cantando. Irmãos que têm problemas. Irmãos que ainda não é maduro na fé. Irmãos que ainda têm imaturidade. Mas quando nós nos reunimos em torno de Cristo, a gente juntos, a gente fica tão mais edificado. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Volta o texto do Pai Nosso. Volta o texto ao Pai Nosso. Mateus capítulo 5, versículo... Mateus 5, versículo... Isto. Olha só a mente de Jesus. Ele diz assim: você orará assim? É assim que está escrito lá? Você orará assim. É vós. É nós. A oração a Jesus não é eu oro. Teve uma época que eu briguei muito com a equipe de louvor lá, quando eu cuidava mais perto, de que nós deveríamos transformar as nossas orações, que está no singular, para o plural. Porque o culto é da comunidade, não é do eu. Eu quero, eu te busco, Isso eu faço quando eu estiver lá na minha casa, mas aqui é nós te buscamos, nós te queremos. Porque a mente da Bíblia é uma mente comunitária. Olha para você ver. Vós orareis assim: Pai meu que está no céu. É assim que está escrito? Pai de quem? Nosso. Que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Mas em outra versão diz assim: venha a nós. Venha a nós, não é a mim. Porque não é uma relação individual, é a igreja. Tem que vir a nós todos o reino de Deus. É para todos nós submetermos, todos. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que maravilha o próximo. O pão de quem, irmãos? Não, é meu, eu que trabalhei, fiz por onde. Eu não sou igual aquele meu irmão que não trabalha, que não cuida. O pão que o nosso Pai Celestial nos dá, não é para você. Os recursos que Deus te deu, não é para você. Os dons e talentos que Deus te deu, não é para você. Não é para você falar: uau, que maravilha, como eu sei pregar, como eu sei cozinhar, olha como eu sou bom para administrar, veja como eu sou bom com as crianças. E aí? Eu não gosto lá, eu tenho problema lá na minha igreja. E aí, meu irmão, você não tem a ver com, não é assim. Imagina, você põe uma mangueira lá na sua casa, planta uma mangueira. Quem gosta de manga? Coquinha. Manga coquinha, a mais gostosa que tem. Gosta, Renato? Abacaxi. Eu gosto da coquinha. Não é gostosa a coquinha? Aí ela nasce, aquele ano ela não deu manga. Aí você chega: ó, senhora manga, por que a senhora não deu manga para nós esse ano? Ah, porque vocês não me deram bola, porque vocês não, sei lá, alguma coisa que vocês fizeram que eu não gostei, eu não concordo, não estou gostando. Não tem coerência. Porque a alegria da mangueira deveria ser perceber as pessoas desfrutando dos seus dons, desfrutando das suas características, que não é para si. Porque adianta eu saber pregar, eu vou ficar lá em casa pregando para mim mesmo, eu vou lá em casa ficar tocando para mim mesmo, para quê? Para eu mesmo. Isso é auto-idolatria. A igreja é um lugar onde a gente se coloca à disposição de Deus, mas Deus fala assim: não é para mim. Eu não tenho necessidade. A Bíblia diz que Deus não é servido por mãos humanas, como que alguém tendo necessidade. A gente vem para a igreja por causa dos irmãos, para abençoar os irmãos, para sermos exortados em fé, encorajados em fé. Tão importante a comunidade, tão importante a relação,
tão importante a oração. Fui orar ali com o irmão, eu comecei a orar com ele, e de repente, eu acho que eu orei alguma coisa que fez sentido, porque ele apertou a minha mão no peito dele. Já tive momentos na vida da igreja que eu estava tão carente de pai, e veio um irmão, um senhor assim bonito, grandão. Ele veio e me abraçou, ele já partiu para a glória, era um pastor tão querido. Ele veio assim, me abraçou, era que ele me abraçou, eu deixei ele me agasalhar dentro dele, quase que eu entro dentro do peito dele. E eu deitei no peito dele, ele orou por mim. Eu voltei para casa tão abençoado. Nós não fomos feitos para vivermos na individualidade. Quando é que eu e você vamos entender que o pão é para nós? E não só o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas outra coisa é nossa também, de cada um de nós. Pertence à comunidade, cada um de nós, aquilo ali é o que está dizendo. Perdoa o nosso pecado. Não é o pecado do pastor, do irmão, do ciclano. É o nosso, é o pecado da comunidade, que é seu e meu. Porque se um pé machuca, o corpo todo sente. É da comunidade, é o erro da comunidade. Me envergonha também, me faz sofrer também. Está tendo umas coisas pela internet que de vez em quando a gente vê alguma coisa assim, de erros graves de líderes, eu bato no meu peito, eu falo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, para que eu não olhe para esse irmão de uma maneira indevida. Perdoa o nosso pecado, as nossas dívidas. As dívidas são nossas. Assim como eu perdoo, não, nós perdoamos. Nós nos ofendemos, cada um ofende, mas nós também perdoamos. Perdoamos quem? Os irmãos que nos têm ofendido. No caso ali de Caim, que foi morto, sei lá, pedrada, facada, paulada pelo irmão. No caso de Malco, a orelha cortada pela palavra. Quantas vezes nós machucamos as pessoas na vida da igreja, com pregações, com ensinos incorretos, com ensinos de demônios. Nós estamos machucando, estragando a vida das pessoas. Portanto, a vida da igreja é uma vida onde estão as pessoas em salvação. Nós precisamos ter essa humildade de admitir que é possível fazer parte de uma igreja e a gente não mais frustrar, não mais se decepcionar, porque a gente sabe que cada um dos irmãos ali é como a gente, é tão frágil como a gente, é tão pecador como a gente. A gente jamais vai ousar orar assim: graças eu te dou, Senhor, porque agora eu não sou como os demais irmãos pecadores. Nós sempre seremos aqueles que vamos bater no peito. E quando a gente vê um irmão batendo no peito com a sua fraqueza, se às vezes é hora de consolar, às vezes é hora de animar, como diz o apóstolo Paulo, e às vezes é hora de exortar, de dizer: irmão, para com isso. Isso é atitude carnal, isso não se deve fazer. Afasta-te de mim, Satanás. Corrigir o irmão, mas aqui juntos, fazendo questão de que todos os irmãos da comunidade são queridos e aceitos. E a gente faz parte de uma comunidade que está precisando do perdão mútuo, porque o Pai é de todos, rico para todos aqueles que o invocam, o seu nome. Alguns entre nós são mais maduros, e a Bíblia diz: vós que sois mais maduros, suportai as fraquezas dos irmãos mais fracos. É verdade, o apóstolo diz: no tempo em que deveria ser mestres, ainda precisais de leite. No tempo que a gente deveria crescer mais, ainda estamos lá atrás. Mas eu queria falar com você nessa noite, quando te perguntarem: por que você está fazendo o que faz? Por que você canta? Dentro de você, você sabe. Lá no primeiro ponto, para a glória de Deus. Mas em segundo, não é em segundo, juntamente com isso, a gente faz para a edificação do corpo. Quando o Ricardo pega a Bíblia dele e vai lá para quarta-feira na casa da Michele, para quê? Para Deus, sim, mas Deus não precisa daquela reunião. Quem precisa é o Ricardo, é a Michele, é o Leandro. São os irmãos que reúnem lá, que precisam daquela reunião. Sair de lá abençoados com a palavra, com o louvor.
Amém ou não amém, irmãos? Amém, irmãos. Eu espero que eu tenha conseguido falar para os irmãos de uma maneira que seja a verdade da palavra, de uma maneira que edifique. E agora eu queria convidar você a ficar de pé para a gente cantar essa canção. Eu recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado. Vamos cantar assim? Vamos ligar os corredores dando as mãos um com o outro, para a gente terminar assim. Que Deus nos dê a graça de sermos uma igreja sadia. Que Deus nos dê a graça de sermos uma igreja perdoadora. Que Deus nos dê a sua graça de sermos uma igreja acolhedora. De sermos uma igreja que pratica a benevolência, a generosidade. Que a gente tenha essa graça de sermos acolhidos quando a gente fracassar, quando a gente errar. Que a gente não encontre uma reunião de irmãos com pedra nas mãos. Irmãos, um dia eu quero falar sobre isso da minha vida. Um dia que eu fui para uma reunião como um bom fariseu, com uma pedra desse tamanho na minha mão, a fim de apedrejar uma samaritana pega no ato de adultério. Como eu tenho vergonha daquilo que eu fiz. Como eu tenho vergonha de arrogar a respeito de mim mesmo, da minha santidade, em detrimento do pecado do outro. Como eu me envergonho, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas aqui é um bote salva-vida. É um bote salva-vida. Está todo mundo aqui remando, pedindo a Deus: Senhor, compadece-te de mim. Dá-me um coração regenerado. Dá-me um coração transformado. Dá-me um coração para que eu possa acolher, para que eu possa amar. Amém? Então, não diga mais, não olhe para o irmão. Não olhe para o irmão, aprenda. Ele vai errar, vai. É assim mesmo, irmão. Gente erra mesmo. Eu vou me decepcionar. Não decepcione, irmão. Você também erra. Aqui na igreja a gente não decepciona, porque a gente sabe que todo mundo aqui é capaz de qualquer coisa. Porque nós somos pecadores. Se não é o Espírito de Deus agindo em nós, irmão, o único fruto que nós vamos dar é o da carne. Se é o Espírito agindo em nós, o fruto que nós vamos dar é o fruto do Espírito. Que nós nos rendamos a esse Espírito Santo, para que a gente possa dar frutos dignos de arrependimento.